astronautas! Mais uma vez nós estamos aqui na nave da Suprasis, sem rota marcada, mas sempre subindo, né? E por quê? Com certeza, né? Foguete não dá ré. É isso aí. É esse o lema. Certamente. Estamos aqui com o senhor Matheus. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Matheus, estou como supervisor aqui da empresa. E estamos também com o Rafael Marques. Sou o Rafael, então, arquiteto e desenvolvedor de sistemas web. Bacana. Galera, hoje nós vamos falar de um assunto que tenho certeza que, se não deu, ainda vai te dar dor de cabeça. E nós estamos aqui exatamente para conseguir minimizar esse problema. Você que é dono de empresa, ou também você que é gerente, líder, indico a você passar esse podcast depois para a galera da sua empresa assistir, porque nós vamos falar aqui de vírus, nós vamos falar de algumas experiências que já passamos com esse cara, alguns fatores de soluções, e vamos trocar também bastante informações aqui que possa agregar a saúde da sua empresa e principalmente como lidar com o cenário diariamente, como saber se proteger, tomar algumas atitudes nos momentos críticos, ter as melhores soluções. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, com a intenção de trazer para você, amigo, cliente, parceiro, essas informações. Beleza, galera? Top demais, é isso aí. Vamos lá, então, sem delongas, vamos começar o nosso podcast de hoje falando de... Nós vamos abordar aqui alguns da imensa gama que existe de vírus espalhados aí, mas nós vamos abordar 4 em específicos. 4 vírus, 4 modalidades, 4 tipos de vírus em específico. Vamos falar de ransomwares, vamos falar de e-mails e aqueles links que vêm junto com os nossos e-mails. Vamos falar de boletos, exatamente. Fique até no final do podcast que esse em específico, boletos, é um cenário que você que tem a sua empresa deve realmente se preocupar. E nós vamos falar também de alguns softwares instalados diretamente, alguns aplicativos instalados diretamente nos computadores, nos terminais, que possam causar alguns problemas. Maravilha? Top Certo. demais. Então vamos lá. Pessoal mesmo. Tivemos algumas histórias, já tivemos algumas condições da galera dentro do ambiente corporativo trazer informações, documentos pessoais. Às vezes um documento de uma faculdade, às vezes um documento de um trabalho, às vezes um arquivinho que eu estou controlando minhas despesas lá em casa, trago para minha máquina da empresa. E aí eu posso causar algum problema com essa estrutura na corporação? Posso, Matheus? Certamente. Com certeza pode, né? Afinal de contas, a partir do momento que a gente tem um arquivo que a gente manuseia ele, vamos falar no âmbito pessoal, a gente está sujeito a ser infectado ali, muitas das vezes sem sequer perceber que está infectado por algum arquivo malicioso, né? Porque afinal de contas, nem todo vírus vai procurar ali uma planilhinha de Excel. Às vezes ele está alojado na planilhinha, mas só esperando ele estar em algum local que ele... Sendo executado para ser Exatamente. Você já viu algum caso desse? Rafael, você já trabalhou lá na faculdade, né? Sim. E acredito que é uma das principais portas, não por ser a faculdade, mas por haver a troca de arquivos, né? Principalmente em dispositivos móveis, pendrive e afins, né? Geralmente está associado a algum dispositivo e coisas pessoais, bem como o Pinheiro bem disse, né? Então lá, como tem um ambiente até que de acesso público e tal, geralmente pode ter ali, acontecer esse tipo de coisa mesmo, de alguém traz um arquivo, um dispositivo e coloca, compartilha e passa um pro outro e tal, e o vírus, isso aí a finalidade dele. Pessoal, primeira dica, primeiro conselho da equipe Suprasis, de nós que já passamos por alguns problemas relacionados com esse, internamente também com os nossos amigos, parceiros e clientes, não misturar arquivos pessoais em ambiente corporativo, no ambiente da empresa. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque isso é uma das principais portas de entrada para isso. Beleza? Esse é o principal e o primeiro conselho que nós explanamos para vocês para tomar esse cuidado. Agora vamos falar de instalações de software.
tá? E quando eu preciso fazer isso? Eu tenho o meu computador, tenho o meu... vamos falar em Windows, que é o maior e o mais utilizado, né, entre os terminais dos clientes, e eu preciso fazer a instalação do grupo Office, né? Preciso fazer a instalação, às vezes, de um antivírus free. Nessas instalações que eu pesquiso na internet, Rafa, eu encontro alguns problemas relacionados a esse tipo de cenário? Pode acontecer. Tudo vai depender do site, né? Se ele é realmente verídico, né? Existem formas de mascarar, então tem que ter cuidado, né? Pode estar sujeito a acontecer, sim. Ô Matheus, você conhece algum vírus causado por instalação equivocada de software? Sim. Temos um bem comunzão, né? Que infelizmente a gente acaba estando sujeito a isso, né? O ransomware. A gente vai abordar ele mais a fundo depois, mas só que assim, disparado é o mais comum de todos. Ele vem alocadinho ali, a pessoa às vezes nem percebe e de repente os arquivinhos já estão sumindo do computador. Galera, vou dar um feedback para todos vocês. Uma coisa simples que eu já averiguei e já constatei que realmente é vírus. Às vezes você vai fazer um crack, né? Uhum. A galera infelizmente ainda não utiliza o sistema operacional licenciado, homologado, né? E vai fazer o crack para fazer esse recurso. E nesse momento, a maioria deles que oferecem, esses softwares que oferecem o crack do Windows, ele está recheado com uma surpresinha ali. E eu conheço um específico que ele captura, ele tem um local destinado, que ele salva esses arquivos na sua máquina, e ele captura todas as senhas digitadas, né? Toda a intervenção que você faz pelo teclado, depois disparando isso para o autor, para o criador. Então, um outro conselho para a galera, procure o TI da sua empresa. Caso a sua empresa ainda não tenha o TI, se informe com alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, que tem um pouquinho mais de habilidade, que passou por algumas experiências já relacionadas com isso, para não entrar nesse cara. Beleza. Mas esse cara, essa instalação desse software, ele pode ser prevenido de alguma forma, além das que eu já citei aqui? Sim, com certeza, né, talvez. Assim, eu acho que a maior prevenção de todas, conforme a gente até já citou, primeiramente é saber de onde está vindo esse arquivo. O segundo eu vou avaliar de onde está vindo esse arquivo e vou avaliar com a minha equipe de TI, conforme já citado, se está tudo ok de eu continuar com essa instalação. Se a fonte é confiável, né? Exato, e outra, se perguntar também se realmente é necessário fazer essa instalação. Porque é interessante a gente falar aqui, que nem a gente citou aqui, fazer o crack do Windows ali, que é o mais comum, né? Só que na realidade esse arquivo ele pode estar contendo um software malicioso ali, um vírus, né? Em qualquer outra instalação. Às vezes, por exemplo, chega o colaborador e fala assim, eu vou instalar um programinha aqui, talvez para eu editar uma foto aqui. Pronto. Esse programa pode estar infectado. Exatamente, Matheus. E cara, é indispensável a gente falar de uma instalação, de ter, né, a compra de um antivírus licenciado, homologado também, e que não seja free. Com certeza. Né? Porque por mais que você às vezes ache lá um antivírus free e faça a instalação no seu terminal, na sua máquina, e ache que você está protegido, eu acho que não é esse o caminho. Tá? Nos antivírus licenciados, comprados, nós temos a garantia deles estarem sendo atualizados, né? E temos a garantia deles já trabalhar em cima de alguns recursos que o free não oferece. Então, amigo, uma outra dica é buscar na sua empresa, na sua corporação, um antivírus licenciado, um antivírus que traga o mínimo de segurança necessária, porque os transtornos depois são enormes. E se for ver o custo-benefício, né, hoje de um antivírus licenciado, hoje está muito mais acessível. Eu lembro que 5 anos atrás, vamos colocar aí, o antivírus licenciado, a gente via o preço das licenças e era fora do normal. Hoje a gente encontra promoções aí de chaves de antivírus, de N antivírus muito famosos no quesito de competência, que a gente chega a encontrar aí por 30, 40 reais a anual.
Exatamente. Para você se proteger por um ano, você investir 30, 40 reais, eu acho que é extremamente viável, é extremamente acessível. E principalmente quando a gente trabalha com os documentos, né? Que às vezes dão vida para a empresa. Com certeza. Segurança nunca é demais, né? Sempre bom. E já entrando nesse assunto aqui rapidinho, né? A gente, mesmo com antivírus, nós não estamos seguros. Imagina com antivírus free, né? Ou sem. Ou sem o antivírus. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter, principalmente com documentos da empresa, com o banco de dados, com a infraestrutura e todos os seus derivados. Beleza, matamos esse assunto aqui e agora nós vamos entrar para o assunto dos e-mails. Tá? Vamos dar algumas experiências que nós já passamos e algumas dicas aí para eles terem esse feedback e conseguirem trabalhar melhor e com mais segurança dia a dia. Tá? Como que funciona? Vamos primeiro abordar como que funciona a entrada do vírus por e-mail. Matheus, mediante aos nossos clientes e aos trabalhos, né, que eles recebem, como que nós podemos explicar para ele, o vírus por e-mail ele chega de que forma? Olha, assim, no geral, o vírus no e-mail ele chega de uma forma bem disfarçada. Então, o que acontece? Vai chegar um e-mail ali na sua caixa, tá? Que provavelmente vai ser um e-mail que, em primeiro momento, não vai levantar suspeita nenhuma. Vai falar sobre talvez alguma transferência de arquivo que falhou. Eu já presenciei, inclusive, e-mails maliciosos que eles denotavam assim, o envio do seu e-mail falhou, clique nesse link para tentar reenviá-lo. E no ambiente corporativo a gente envia muito e-mail. Aí às vezes a pessoa abre o e-mail ali, despercebido na correria do dia a dia. Na correria, quer resolver o cenário. Clicou, falou, puxa, eu não enviei, o e-mail que eu precisava enviar hoje não foi. Clicou ali, aí já era, a porta está aberta. E Rafa, você tem outro exemplo a citar? Bom, geralmente, né, um pouco parecido com o que o Pinheiro falou. Tem muito associado a promoções. Então, às vezes a gente acessa várias plataformas, cadastra esse e-mail em várias plataformas. Muitas vezes esses e-mails vazam e ali está uma brecha para esse tipo de mensagem maliciosa chegar até nós como destinatários, né? Então é o cuidado, igual o Pinheiro bem disse, né? Ali de tipo, o link pode estar disfarçado ali, alguma coisa maliciosa no link, no clique aqui. Você já recebeu alguma promoção, alguma coisa de já assim, tipo, tem um exemplo que Spotify, né? Assinaturas em geral, Netflix. Acesse grátis X meses. Aí você vai lá no Assine Aqui. É que na verdade não é em si o Spotify, é outra assinatura. São e-mails disfarçados, e-mails de grandes empresas para te chamar a atenção entrando naquele link, né? Mascarados, exatamente. Pessoal, um outro exemplo bacana para o pessoal entender também é o seguinte, já aconteceu cenários, né? E a gente conhece cenários que o hacker ele precisa ter acesso na sua rede. Precisa entrar dentro da sua empresa. Ele não quer somente poluir o seu terminal ou causar algum dano no seu terminal. Ele quer entrar na sua estrutura. E como ele faz isso? Primeiramente, ele precisa saber as portas, né? O caminho, o nó. E quando eu falo assim, cliente e amigo parceiro, eu estou falando que ele precisa bolar a trajetória para ele chegar até no seu servidor, na sua rede, na sua infra. E como ele faz isso? Ele vai te encaminhar um e-mail, ele vai mandar um e-mail para você, às vezes com algum documento, para você entrar e acessar um link e você responder esse e-mail. E na resposta desse e-mail, seja ele um e-mail, às vezes exemplo de uma parceria, às vezes um e-mail trazendo um benefício para a sua empresa, nessa resposta você encaminha para ele o direto da onde você está. Então, o caminho pontual da onde você enviou o e-mail, ele é direcionado, ele é legível em alguns momentos, ele consegue identificar, esse e-mail, ele saiu do Brasil, da rota tal, do IP tal, na cidade Y, e ele está com essa porta aberta. Estou dando um exemplo bem superficial para que
a galera que às vezes não entende um pouquinho de tecnologia, né, consiga entender para onde vai. Ele sabendo esse destino desse e-mail, ele começa a tentar fazer alguns ataques para encontrar vulnerabilidade de porta. Então vamos pensar assim, ó. Vamos supor que você tem um banco de dados lá qualquer e ele está na porta 1515, certo? Ele vai pensar, nossa, esse cara usa o sistema, vou tentar acessar essa porta. Não, vou tentar ver se ele tem uma porta FTP. Vou tentar ver se ele tem uma porta de compartilhamento de arquivo. Então eles ficam tentando até ele encontrar uma vulnerabilidade ou até ele encontrar uma senha padrão. Né? Exatamente. O usuário e senha padrão, esse é um exemplo. Se você tem configurado às vezes um FTP ainda na sua empresa e está com a porta padrão, esse é um exemplo. Eles vão tentar a primeira situação, porque as empresas não se preocupam com esse cenário, né? Na verdade, não que não se preocupam, não se atentam, né? Que isso é um caso prático e todo hacker que quer acessar, ele vai no padrão, no que tem. Então, assim, ó, uma outra dica que nós da SupraSys gostaríamos de explanar para você é: abrem os e-mails, conduzem os e-mails que vocês conhecem. Os e-mails que às vezes vocês têm dúvidas ou desconhecem, consultem antes de clicar em um link, até mesmo antes de responder esse e-mail. Essa preocupação pode te garantir um sucesso e também pode não te garantir uma dor de cabeça. Um cuidado essencial, é isso mesmo. Exatamente. Maravilha. Esses cuidados com os e-mails, eles devem ser executados porque as empresas elas trabalham diariamente, é um dos principais meios de comunicação, os e-mails. Então, você que trabalha na sua máquina, no seu terminal, tome cuidado com isso. Tome os devidos fins que colocamos aqui para não ter nenhum problema. Certinho? Exatamente. Isso aí, o caminho é esse. Sem mais novidades sobre esse cara. E agora nós vamos para os 2 últimos assuntos. E esses são os assuntos que mais pegam aí e são realmente o que eu falei no início, causadores de dores de cabeça. E vou além, hein? Além de causador de cabeça, prejuízo financeiro. A gente já tem relatos e informações de empresas que, devido a esses caras que nós vamos entrar aqui agora em assuntos, não cuidaram, perderam movimentos de anos em empresas e acabam, infelizmente, sofrendo isso a longo prazo. Às vezes perde todo o histórico de contas a receber de um determinado cliente, né? Contas a pagar. Isso hoje, a informação, o dado dentro da empresa é o que há e são as informações mais riquíssimas que tem. Então, pessoal, tomem cuidado. E um feedback é assim, ó, antes da gente entrar diretamente e falarmos agora de boletos, tá? Devemos passar a consciência para todo mundo da empresa que esses caras, eles estão disfarçados primeiramente em algo que vai te trazer um desespero. Exemplo, vamos colocar a pessoa lá da recepção que às vezes não tem aquela consciência ainda na parte de tecnologia, por não trabalhar diretamente com isso, às vezes ela recebe, chega no e-mail dela, não chega nem no e-mail do financeiro, né? Exatamente. Chega no e-mail dela, recepção@minhaempresa.com.br, falando assim, ó, se você não acessar esse link agora para baixar o boleto e pagar esse boleto, a sua empresa entrará em protesto no dia de amanhã. Exato. E esse tipo de cenário acontece principalmente nos colaboradores que têm um pouquinho ainda de dificuldade em conhecer toda essa regra, da onde eles querem atuar e de como eles querem chegar. Então, é legal que você passa para a sua equipe, que você passa para a sua empresa essa preocupação. Não acesse nada que você não tenha certeza que não possa ser verídico, né? Consulte Exatamente. sempre um superior nessas condições ou nesses casos. A questão mais da equipe estar bem alinhada, né? Porque, olha, chegar assim, às vezes, para a equipe ali 10 minutinhos, caso nunca tenha sido praticado isso, ó, pessoal, vamos tomar um cuidado com os e-mails que tem chego na caixa de e-mail de cada um de vocês, vamos monitorar certinho, vamos evitar ficar misturando arquivos pessoais aqui nos terminais aqui da empresa, vamos pegar e vamos ficar atento a isso, porque numa dessa realmente
Se for infectado, a tua base de dados está correndo grande risco de sofrer ataque. Como o Pavese disse, né, às vezes na dúvida, né, sempre algo crítico, algo que causa desespero, não faça nada de imediato, né? Se você não tem plena certeza do que você vai executar, chama alguém que tenha mais experiência, principalmente, por isso que a gente sempre enfatiza, né? Principalmente o time de TI, a equipe, alguém que entenda do assunto e possa direcionar da melhor forma, né? Às vezes você está achando que tua empresa vai ser protestada, né? Você está desesperado, você vai fazer uma ação, você acaba de piorar o cenário, né? O cenário. Então, realmente, Rafael, é melhor ter calma, né? Nessa questão, é melhor ter calma nessa questão, que às vezes a solução, ela traz a tranquilidade aí a longo prazo. Exato, né? Um conselho que eu acho que é muito cabível nesse cenário é na questão da dúvida, opte pelo não. Mas como assim? Poxa, esse e-mail aqui tá falando que vai me protestar. Mas eu não lembro de ter nenhuma dívida advindo desse remetente. Tô na dúvida? Não vou abrir. Vou comentar com alguém primeiro, com o meu superior, com o time de gerentes, com o time de TI, se possível. Pessoal, olha, eu recebi isso aqui e tal, posso acessar, posso fazer isso. O prevenido é muito mais difícil do prevenido ser remediado do que o desesperado, né? Vamos falar assim. Exatamente. Olha, então vai ter um conselho. A gente está gravando esse podcast com essa intenção de trazer essas informações. Às vezes, pela correria do dia a dia, pega o link do YouTube, manda pra galera olhar, pra galera assistir. Às vezes um pouquinho do que a gente está falando aqui pode ajudar vocês num problema futuro, tá? Essas são as nossas intenções. Estamos gravando esse podcast exatamente para trazer essas informações e tentar prevenir esse tipo de problema. Porque não é saudável para ninguém. Não é saudável para o nosso cliente, que a gente ajuda e está no processo de crescimento, que também traz a ajuda e o processo de crescimento para a nossa empresa. Com certeza. E não ter esse cenário, para nós, é o que nós... É benefício também. É o benefício para todo mundo. Com certeza. Pessoal, agora vamos lá. Nós vamos falar de problemas de boleto. E não estou falando na estrutura do boleto, estou falando de vírus. Pois é. Tá? Mas espera aí. O vírus entra no boleto? Pessoal. Quase. Olha onde nós estamos chegando. Tomem cuidado, tá? Como que isso funciona, Matheus? Isso que eu estou falando acontece? Cara, infelizmente acontece e por incrível que pareça acontece. Puxando um gancho aqui, antes da gente se aprofundar no assunto, certa vez eu estava comentando inclusive com a minha mãe. A primeira vez que a gente se deparou num cenário desses, eu falei: mãe, você acredita que o pessoal eles conseguem interceptar um boleto que está indo por um e-mail, o vírus infecta, troca algumas informações, e aí quando a pessoa no final paga, cai para outra pessoa? Ela falou assim: não é possível que isso tem como fazer. Eu falei: infelizmente tem, mãe. E realmente é isso que acontece. O boleto é interceptado em meio ao caminho de transição, né? E ele tem as informações alteradas. Para o destinatário final, chega como se estivesse tudo bem, né? Mas... Existem várias modalidades dentro do próprio boleto em execução hoje para conseguir, simplesmente assim, galera, ó. O recurso de atuação é tirar o destino da onde esse dinheiro vai para o destino da onde o hacker quer, tá? Então ele pode agir receptando, né, ou colhendo o seu e-mail no tráfego, né? Sai daqui até o Rafael, eu pego esse e-mail aqui no meio do caminho, ou eu, na própria máquina do Rafael, faço a instalação de um software malicioso, né, de um programa malicioso, para fazer o procedimento, certo? E como esse procedimento funciona? Você conhece algum deles, Rafa? Bom, basicamente o que eu já tive um contato um tempo atrás, basicamente assim, pegando aquele gancho do começo sobre arquivos que vêm de procedência duvidosa ou um link no e-mail que você clicou e tal, pode ser que seja instalado algo ali na máquina do cliente, principalmente no navegador, que fica executando de uma maneira invisível, né? E quando a mensagem chega ao destino, o que o processo faz? Ele captura essa mensagem,
cria uma nova com um anexo, com um boleto, tudo bonitinho, assim como vocês escreveram, com um destinatário diferente. E a mensagem chega como se fosse de alguém verídico, porém ela já foi modificada. Então, mais uma vez, né, vem aquela questão do por que a gente enfatizou um pouco atrás o cuidado com antivírus e tal, e todos os outros, para evitar esse tipo de coisa. Falando um pouquinho de informação técnica, mas eu vou tentar ser o menos técnico possível. Esse caso que o Rafael falou, ele se resume no seguinte cenário. Vamos supor que eu sou o operador financeiro da minha empresa.com.br, tá? E eu recebi aqui o boleto do Matheus Pinheiro, da empresa do Matheus Pinheiro. E infelizmente eu estou com o vírus na minha máquina, tá? O que vai acontecer? O Matheus Pinheiro, ele pode me enviar esse boleto em um arquivo HTML ou em um arquivo PDF. Tá? São extensões de como esse boleto vem. Vamos pegar um exemplo do arquivo HTML, que esse vírus, nesse exemplo que eu vou colocar, atua assim. Na hora que você dá 2 cliques, ou clica, né, nesse link e abre esse arquivo, o browser, que nada mais é do que o seu navegador, ele identifica que aquele é um boleto, ele identifica que existe um código de barra, ele vai lá na linha onde está o banco, a agência e a conta e substituir pela conta, o banco e a agência do hacker. Certo? Exatamente, isso aí. Ele age dessa forma. Então, assim, ó, um dos primeiros conselhos que eu dou é não abrir os boletos em HTML. Utilizem o PDF na maioria dos casos, tá? É 100% garantido? Não, mas meio caminho a mais. Meio caminho a mais. O segundo, eu sei para quem eu estou pagando. Provavelmente veio informações lá, Santander do Matheus Pinheiro. Veio o boleto, eu faço pagamento, abro o leitor do celular, vou fazer pelo celular ou pelo próprio Internet Bank, e lá está aparecendo que é do Banco do Brasil. A pessoa ela não fica atenta a isso, né? O boleto do e-mail veio como Santander, mas agora eu estou pagando, está indo para o Banco do Brasil. Esse caso passa muitas vezes despercebido, tá? Então atenção para vocês, na hora que for fazer o pagamento do boleto, checa. Principalmente banco, agência, conta e a razão social, o titular, né? O titular. Isso previne muitas coisas. Essencial. Tivemos já no passado, né, Rafael, casos de nossa, é o sistema que emitiu o boleto errado, né? Exatamente. E, infelizmente, isso causa dúvidas realmente, né? Uhum. Isso pode causar dúvidas. E nós explicamos e nós passamos essa consciência que ou a sua máquina ela está infectada, ou a máquina que a pessoa recebeu está infectada, ou no meio do caminho teve uma transação. Uma interceptação, tá? exato. Uma interceptação. E a gente já até auxiliou, né, em alguns caminhos, até indo até a delegacia, indo até a polícia para tentar encontrar esse cenário, mas infelizmente, pessoal, é muito difícil. Então uma dica e um feedback, realmente ressaltando e relembrando, tomem atenção na hora de abrir esse boleto para ver se realmente as informações elas estão compatíveis com o destino, né, da onde ela vem. Até porque também na rotina do dia a dia, imagina o pessoal do financeiro acostumado a pagar 30, 40 boletos por dia. Daí para mais. O pessoal só bate lá e pagar, bate e pagar. E na cara do boleto que vem para nós, né, para ver, as informações vão estar coerentes com o que veio, mas o que é realmente fundamental no momento da leitura é naquele segundinho antes da gente clicar no pagar, que a gente tem que se atentar. E se você pensou que imprimir o boleto vai resolver o problema, muito pelo contrário. Pelo contrário. Você vai imprimir a informação errônea já. Exatamente. E na impressão ainda vai estar lá que você está pagando para o Júlio Pavese, mas na realidade, a hora que você for fazer a leitura, que você vai estar pagando para o rapaz que interceptou. Não é brincadeira que a gente está falando, mas nós já pegamos casos na mão da pessoa imprimir o boleto, tá lá escrito Santander e na linha digitável tá o Banco do Brasil. Exatamente. Né? Então fiquem muito atentos, tomem cuidado, porque às vezes é um boleto aí grande e irreversível, tá? Tranquilo esse assunto, e agora nós vamos entrar que, para mim,
é um dos piores que tem, né? É realmente o que vem assombrando muitas empresas grandes, o que já causou problemas. Às vezes vocês nem têm o conhecimento, mas existem várias empresas de referência, gigantes, enormes, que já foram infectadas por esse carinha aqui, que nós vamos falar. E são cenários que são irreversíveis. Então, vamos entrar aqui para tentar explanar para a galera situações, dicas e conselhos. E vamos falar de ransomers. Os ransomers, Rafael Marques. Se eu falar de ransomware, eu vou perguntar para você assim, ó, rapidinho. O que ele faz? O que o ransomware faz? Ele é um sequestrador de dados. Um sequestrador de dados. Exatamente. Então, mas ele pega a máquina do cara e leva embora? Quase isso. Se fosse isso, talvez era menos pior, seria menos pior, né? Daria para fazer um boletim, alguma coisa, alguém ir atrás. Mas o ransom, né, vem da palavra em inglês resgate, ou seja, é uma técnica de um malware que, infectado uma vez na sua máquina, ele vai varrer as suas pastas, seus arquivos, vai modificar esses arquivos e excluir os originais. E essa modificação coloca como se fosse um cadeadinho, né? É o encriptar que eles falam. E para você abrir esse cadeado é através de um pagamento, né? Então é basicamente assim como esse vírus funciona. Tá, então vamos entender como ele age aqui com um pouco mais de detalhe. Esse assunto ele requer alguns detalhes específicos e essas informações elas podem te ajudar muito. Então vamos entender primeiramente o seguinte: ransomware. Quando nós falamos de ransomware, nós estamos falando de um arquivo dentro do seu computador que ele foi criptografado, certo? Ou seja, ele tinha uma extensão .excel, .word, estou dando alguns exemplos, e ele foi modificado por uma outra extensão. O vírus, ele pegou aquele arquivo, criou uma cópia, modificando a extensão dele e apagou o original, certo? E aí você não consegue abrir essa cópia porque essa extensão ela só vai ser aberta se ela tiver a chave para descriptografar esse vírus. Exatamente. Eu vou colocar aqui na tela e, Vitinho, vou pedir para você depois subir para a galera ver aí na imagem. Esse é um exemplo de todas as extensões que esse cara aqui ele modifica. Você conhece esse cara aí, Matheus? WannaCry, ele foi, né, um dos mais famosos até hoje. E os caras, eles ainda são tão... eles debocham tanto que o próprio nome do vírus é WannaCry, tipo, vai chorar. Galera, aí na tela de vocês pode estar aparecendo aí, ó, ponto algumas letras, tá? Isso significa as extensões dos vossos arquivos que estão na máquina de vocês. Então, cada arquivo pode ter uma extensão. Vou pegar um exemplo aqui. Às vezes uma foto ela tem ponto .jpg, tá? Então ele vai pegar esse arquivo e vai modificar. Todos esses caras aí, tá, que vocês estão vendo, são as extensões que esse vírus, esse ransomware, modifica e criptografa. Beleza? Então ele realiza isso na sua máquina e no seu computador. Beleza. Entendemos como é o vírus e entendemos o que ele faz. Agora nós vamos entrar aqui a fundo como que é toda a abordagem, né? Como que ele entra no computador e aí como que ele começa a atuar. Matheus, como que ele entra no computador? Como que é a porta de entrada desse cara? Olha, no geral, por incrível que pareça, de tudo que a gente falou até agora, esse cara ele pode entrar por qualquer uma dessas portas. Seja num e-mail que você clicou no link e esse arquivo vai ser baixado às vezes quiçá sem você nem perceber. Seja no pendrive daquele colaborador que foi lá e espetou no computador dele e esse arquivo caiu na rede e começou a se propagar em toda a rede da empresa. Então, ou seja, a gente tem N formas de propagação desse arquivo dele chegar até nós, né? E em experiência, né, um cenário em experiência foi exatamente às vezes instalações de softwares que são facilitadores, né? Exato. Então, exemplo, vou instalar um software que faz conexão remota com outro terminal.
É um exemplo, tá, galera? E quando eu baixei esse cara da web, né, de algum servidor, ele veio modificado e eu não executei o software de conectar em terminal, eu executei o próprio vírus. Exato. A partir daí, dei 2 cliques nesse cara, esse cara começou a executar, Rafael. Qual que é a operação que ele começa a fazer na máquina? De maneira assim quase que imperceptível, você começa aos poucos perceber que a sua máquina está estranha. Ou seja, vai aparecer mensagens de erros, vamos por um ambiente comum, Word, Excel e tal. Você vai abrir uma planilha, ela não abre, vai falar que não localiza o arquivo. Muitos atalhos, né, que você vai usar não consegue mais. Quando você chega na sua estrutura de pastas, né, você vai encontrar aqueles arquivos numa extensão, como o Júlio falou antes, mas diferente, né? Coloquei na tela aqui, ó, esse exemplo aí, ó. Que o Rafa tá citando. Vitinho, depois sobe pra galera ver também, tá? Esse aqui é um exemplo de um outro ransomware, tá? E o que ele faz com os arquivos. Aí poderia ter, por exemplo, TXT, poderia ter Word, poderia ter fotos, qualquer documento que ele executou a criptografia e deixou o documento assim. Você não consegue acessar, tá? Você vai dar 2 cliques, ele vai falar que a extensão não é localizado um programa para ele e você não consegue acessar. Exatamente. Esse é um caso. O Rafael estava citando, eu vou colocar mais alguns exemplos, tá, Rafa? Tudo bem. Executou o software, ele começa a fazer a varredura de todos aqueles arquivos que eu coloquei, aquelas extensões, e começa a fazer exatamente essa operação. Começa a modificar. Mas tá aí um detalhe. Se eu tenho uma empresa, eu tenho lá 60 máquinas ligadas em rede, tá? Esse cara em si, ele vai começar a executar na minha máquina. Ele vai começar a criptografar os meus arquivos. Só que ele vai querer algo mais. Ele vai querer ir além. Ele vai querer ir além, porque ele não vai estar contente somente comigo, né? Ele vai Exatamente. querer o mal de mais alguém dentro da empresa. Com certeza. E qual que é a porta que ele vai, Matheus? Qual que é a segunda porta que ele vai? A segunda porta que ele vai é, propriamente dita, a rede interna da empresa. E por onde ele localiza? Ele localiza através do mapeamento da máquina. Então tá aí a importância de às vezes a gente deixar para não memorizar o mapeamento da nossa rede. Pessoal, às vezes vocês... eu sei que em alguns casos vai parecer difícil, tá? Mas às vezes vocês colocam os atalhos lá, L2 ponto, pasta do servidor, boletos, tá? Exemplo. Ou planilhas do financeiro. Melhor ainda, ó. Já até falo, Top. né? Aqui, ó. Top, esse que eu quero. O vírus, ele vai criptografar primeiramente o terminal que ele foi infectado e depois ele vai achar os mapeamentos. Achou o mapeamento, ele se instala lá. E ele vai realizar a mesma operação. Então o que o Matheus estava falando é o seguinte. Primeiro, não deixem a senha salva do mapeamento. Tá? Quando você cria um mapeamento pela primeira vez, ele pede usuário e senha, coloca lá, deseja lembrar, né? Algo desse tipo. Não deixe salvo. Um conselho além que nós utilizamos aqui dentro da empresa, em alguns casos que nós utilizamos a rede, né? Não utilizamos por mapeamento. Acessamos o IP direto, o link direto e, consequentemente, não deixamos o usuário e senha salvo. E nós fazemos a política ainda de tempo em tempo fazer a alteração dessas senhas para que às vezes não passe despercebido por um colaborador ou outro. Esse é um conselho que nós explanamos para vocês também. Beleza. Ele começou a infectar. Vamos colocar o pior cenário. Vamos trabalhar com uma tragédia. Tá? Agora... Ele começou a infectar a minha máquina e eu vi ali, cara, esse arquivo que modificou. Tô tentando acessar, não consigo. Aí eu fui acessar a pasta de baixo, o negócio tá indo e tá modificando. O que eu devo fazer? Bom, primeiro de tudo, você tem que avaliar alguns contextos na sua máquina, né? Bom, tô conectado à internet, né? Ou seja, tô aqui na minha empresa, tô com o meu Note, tô conectado aqui na internet através da rede da empresa. For Wi-Fi, desconecta o Wi-Fi. Se for cabo, remove o cabo,
tá? Eu não sei se tá no Wi-Fi, não sei se tá no cabo, eu não tenho esse conhecimento. Desliga a máquina. Desliga a máquina. Arranca da tomada. Desliga a máquina e fala com o TI. Melhor perder o HD da máquina do que perder os Exatamente. Exatamente. Então não sei pra onde que eu corro. Cara, por via de dúvidas, desliga. Desliga e fala, eu vi que tem arquivo na minha máquina que tá começando a ficar com os nomes esquisitos e eu não tô conseguindo abrir. Então, ou seja, a gente reportando isso, a gente consegue meio que talvez parar ele ali na metade do caminho. Não, isso é fato, tá? Isso é fato, pessoal, porque nós já passamos por uma experiência dessa, tá? E realmente nós identificamos o cenário acontecendo num terminal de um colaborador e, infelizmente, naquele momento, isso já há alguns anos, né, no começo desse cenário, ele chegou a acessar a rede, tá? E identificamos que ele estava já pegando as pastas em ordem alfabéticas, né? Porque ele é educado ainda, né? Ele vai do A Ele vai do A ao Z. ao Z. Inteligente, rapaz. Sorrateiro. No meio do caminho, né? Nós desligamos a máquina do colaborador porque ele estava sendo executado pela máquina do colaborador. O vírus parou de pegar os outros arquivos, tá? Então a gente conseguiu salvar todos os arquivos que ele não tinha sido infectado e os demais nós restauramos porque nós trabalhamos com uma política de backup. Depois a gente vai entrar mais a fundo nesse detalhe de como vocês devem controlar e trabalhar o backup de vocês para que isso possa ser uma solução, tá? Beleza, trabalhei, desliguei minha máquina, contacto o TI da empresa ou falo com o responsável para seguir todas as operações. Mas nós já demos aqui algum caminho para vocês. Então a gente já passou essa triagem, né? Para a gente tentar minimizar os problemas e o caminho. Mas nada melhor do que você falar exatamente com o TI da sua empresa ou com o responsável. Isso vai facilitar e vai ajudar. Com certeza. Beleza. Aconteceu. Tá todo mundo doido dentro da empresa, todo mundo nervoso, errado. Tá tudo dando errado. Perdi meus documentos, o que eu faço? O que acontece agora? Tem um segredinho aí, tem um negócio legal. Provavelmente algum dos arquivos vai ter um TXT que não foi criptografado. Esse cara não foi criptografado. Diferentão. E esse cara, ele é o resgate. Ô Vitinho, depois coloca aí só esse exemplo, tá? Esse cara, ele vai estar em alguma máquina, tá? E vai estar as informações do resgate. Aí a gente entra exatamente o que você falou, né, Rafa? O que o vírus? O vírus opera dessa forma. E nesse e-mail aí está falando assim, ó. Para você obter os seus dados, você deve fazer o pagamento de uma quantia em dólar, tá? Solicitando, né? Ele fala o e-mail aí que você deve pagar. E o interessante é que eles são ousados, né? Porque ele coloca um valor e ele fala, mas se você pagar até em 72 horas, eu vou te dar um descontinho aí de X%. Exato, e eles são até debochados, né? A primeira frase, ó, não se preocupe, todos os seus arquivos podem ser restaurados. Pessoal, primeira coisa, ó, pessoal, não é confiável fazer operação, não é confiável que eles vão te dar a senha para você descriptografar os arquivos ou qualquer operação. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente não indica estar fazendo essa operação. Uma por quê? Se você deve estar pensando assim, isso aí deve ter como rastrear. Não tem. Né? Não tem porquê, Rafael. Como que é feito esse pagamento? Provavelmente o hacker vai deixar ali junto da mensagem o valor e a carteira de Bitcoin que você tem que pagar. Então já exige aí... Então não faça um depósito no banco. Né? Não é por banco, não é aquele boleto mudado, nem o boleto normal. Aí exige até um conhecimento a mais para você... Se você for por caminho, né, que não é para ir por ele, mas se a pessoa fosse tentar, ela necessitaria desse conhecimento também de Bitcoin e tal, criptomoeda Não é o caminho mais correto, né, Matheus? Não é o caminho, porque, queira ou não, você está fazendo apologia a esse tipo de cenário, né? Eu estou trabalhando para que esse cenário sempre aconteça. Pois é, exato. Você está querendo ou não, você está dando força ao grupo, né? Dando força aos responsáveis. Maravilha. O cenário não é fazer o pagamento do aporte solicitado, tá? Existem alguns recursos que você pode tentar executar a criptografia desses arquivos, voltar nesses arquivos original.
Um exemplo que eu posso citar para vocês aqui tentarem é o próprio site da Kaspersky. A Kaspersky, o Vitor, depois coloca nos comentários, tá? A Kaspersky é um antivírus e eles têm um recurso aqui bem interessante. Nesse link que vai estar aí no comentário, você entra e você coloca a extensão, né? Eu até tinha feito um teste aqui nessa extensão, que é um dos ransomwares. Você coloca a extensão do ransomware e manda buscar. Ele pode localizar para você já algum software que consegue fazer esse recurso na qual retorna os arquivos originais em estado para você utilizá-los, tá? Mas a maioria dos ransomwares atuais já superam todos os softwares que estão aí no mercado para fazer esse processo de reversão. Enfim, Matheus, aconteceu tudo isso, já tenho todos os arquivos criptografados. Infelizmente, na maioria dos casos, nós não temos reversões, tá? Mas precisamos falar de prevenção. E qual o conselho que você dá nesse caminho? Bom, na realidade aqui, o que é necessário, né? A gente tem que partir para um lado de que temos que pensar, poxa, é necessário eu ter o arquivo de backup das minhas informações, do que é primordial, do que é essencial, né, para o funcionamento diário da minha empresa, para as nossas rotinas. Eu preciso de um backup disso. Hoje a gente ainda subestima muito a prática e uso e controle dos arquivos de backup, né, de um modo geral. Claro que, salvo outra exceção, a gente já tem uma consciência bem legal, inclusive a gente pratica, né, várias rotinas aqui dentro da nossa própria empresa. Entretanto, até em cenários mais robustos da área da própria tecnologia, a gente vê empresas que não dão a devida atenção ao backup. E é através dele que a gente se salva em casos assim. E, galera, vamos além, ó. Se nós queremos aqui passar feedbacks para vocês de cenários na qual você pode se prevenir, o Matheus colocou um grande exemplo do backup. Ter um antivírus que não seja free é um grande exemplo, mas gostaria de colocar uma atenção. Não é somente executar o backup, tá? Porque nós temos sim cenários que amigos nossos, parceiros nossos, clientes nossos pegaram o ransomware, ligaram aqui e perguntaram para nós o que eu posso fazer, né? Nós falamos para ele, vamos consultar o seu backup, que é a maior garantia de tudo isso. Não, eu faço backup, eu tenho backup. Beleza, onde está seu backup? Está dentro do servidor. Pronto. Já foi. Não tem backup, então. Foi tudo por água abaixo. Por quê? Aí já era. O próprio vírus que pegou os arquivos originais, ele também consumiu o backup. Então não é simplesmente fazer o backup. É ter uma estratégia dentro do procedimento de backup. Algumas dessas estratégias são: primeira, você não salvar o backup na mesma máquina que você está executando. Ou seja, alocar ela em um dispositivo separado, tal mesmo também nas nuvens. Exatamente. Executá-la nas nuvens. Exato. Isso aí. Beleza, são cenários que nós precisamos tomar as devidas cautelas para isso não acontecer. Esses problemas não acontecer. E agora eu vou falar de frequência, Rafael. Quando eu falo de frequência, como que a gente pode operar com isso? A ideia relacionada à frequência é saber, assim, uma pergunta que os responsáveis por esse movimento do backup e as políticas que o envolvem quanto tempo de dado eu posso perder? Eu posso perder horas, dias, semanas? Então, assim como o Pavese disse, né? Você tem vários locais nuvem, outros dispositivos, esse backup, mas de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse backup, né? Um ponto importantíssimo, creio que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. Não ter só o arquivo, mas hoje eu tenho um arquivo separado, mas a importância de testar esse arquivo, a consistência dele, né, a maneira de como ele foi construído, se ele não foi corrompido por alguma coisa, por não ter terminado a transferência e tal. Todos esses cuidados, todos esses monitoramentos são de extrema importância. Nós falamos que você estava dando o exemplo de frequência, né, e o quanto isso é importante para a sua empresa. Então vamos pensar assim, ó.
você consome o servidor de meio período. Então execute o backup de frequência de meio período. Exato. Tá? Nós podemos falar agora de banco de dados. Com qual frequência você faz o backup de banco de dados? Banco de dados, a todo momento, está tendo inserções de dado. Né? Então, estou fazendo o meu backup com rotina de quanto tempo? E além disso, né, disparando para um dispositivo físico, um HD externo, exemplo, tá, galera? Um HD externo, mandando num cloud, tá? Replicando ela, às vezes, num terminal, tá? Então, são alguns recursos que, quando acontecer esse caso, por exemplo, do ransomware, que nós citamos, ele vai ser consumido. E aí a gente começa a trabalhar na estratégia, né? Onde foi meu último backup? Pegou lá? Pegou. Então vou pro cloud. Lá tem? Tá. Vamos trazer ele de volta. Já revertemos cenários utilizando essa estratégia e essa maneira. E o feedback é importantíssimo. Testar o backup. Com certeza. Tá? Principalmente o backup que ele é feito de banco de dados, porque muitas vezes ele é criado uma outra extensão, que não é a extensão primordial do banco, ele é extraído, né, essa informação, e muitas vezes ele não é acessado. Fez o backup, existe o backup, não pegou o vírus, a hora que eu vou subir esse backup, né, ele está corrompido por um outro problema técnico aí que seja. Sim. Então, além de executar o backup, trabalhar com rotina de locais diferentes, trabalhar com frequência, também é necessário testar o backup. Então, pessoal, passe para o responsável, a equipe do TI também executar esse procedimento que vai ser de grande valia. É isso aí. Né? Estamos chegando ao fim de mais esse podcast, mas nós queríamos ainda colocar para vocês a nossa preocupação SupraSys para com os nossos clientes. Nós citamos alguns exemplos aqui de arquivos que nós trabalhamos interno, tá? De trocas de documentos que nós fazemos aqui da nossa rotina do dia a dia. Só que nós temos hoje um software, né, desenvolvido na web, também mobile, que ele existe um cuidado. E onde ele está hoje, Rafael? Esse banco de dados, essa estrutura? Hoje a nossa arquitetura web está 100% na nuvem, né? Nós temos um provedor de cloud, né? Esse é o termo usado. E lá está estruturado os nossos servidores, os caminhos para onde esses arquivos, os originais onde eles ficam, os backups para onde eles devem ir, o ambiente para onde ele vai ser testado. Então hoje é totalmente encaminhado de maneiras, na maioria das vezes, automatizadas, né, para a gente ter todo esse recurso né? possível. Nós buscamos, antes de montar toda essa estrutura inicial, primeiramente entender que todo mundo está vulnerável a ter esse problema relacionado a invasões. Nós temos referências de grandes empresas aí, como o Facebook, como a Google, né? Então, o pessoal hoje tem alta tecnologia e sofre com esse tipo de problema. Mas pensamos assim, vamos buscar algo ou alguém que traga esse recurso com mais segurança. E hoje nós temos um parceiro atualmente que é a Oracle, né? Exato. E alocamos toda essa infra e todos esses recursos no cloud da Oracle. E pensamos, né, Rafael? Rafael foi uma das pessoas que, junto com o Matheus na arquitetura, né, nós em si organizamos todo esse mecanismo. E pensamos como que poderia acontecer no momento de tragédia, né? Primeiramente pensamos na tragédia, né? Quando acontecer, o que nós vamos fazer, né? E trabalhamos em cima disso, né, Com Rafael? certeza. Criamos um plano, né? Criamos um plano, executamos ele a nível teste, torcemos para não acontecer na vida real, mas se acontecer a gente vai estar pronto, né? Esse é o caminho. Pensamos em vários cenários. Pensamos no cenário de ransomware, pensamos num cenário de propriamente fraude em arquivos, né? Executamos esses testes, simulamos, né? Fizemos, você citou ainda no exemplo, né, Rafael? Vamos seguir o exemplo, às vezes, de uma brigada de incêndio, né? Isso. Vamos executar aquela operação com todos os protocolos. Então, hoje, se acontecer um cenário em nível X, nós temos um protocolo a ser seguido. Aconteceu um cenário nível Y, nós seguimos outro protocolo. E esse pensamento com antecedência previne de um problema.
tá? Exato. Às vezes ele não é a solução 100% eficaz, mas caso aconteça, ele vai prevenir de um problema. Então, para a gente já caminhar para os finalmente, eu solicito para você que é líder de empresa, para você que é colaborador, para você que é proprietário, já pense antes de acontecer o problema, porque a hora que acontece, você não tem muito tempo para agir e às vezes não tem os recursos necessários para conseguir resolver. Aí já é tarde demais. Porque uma empresa, se às vezes chegar a perder um histórico de 5 anos, de 6 anos, ela pode vir a ter muitos problemas financeiros e a gente reza para dar continuidade na sua vida. Mas mesmo assim é difícil, né? Então, amigo, pensa antes, executa essa estratégia com antecedência, faça todas as dicas que aqui passou a galera, né? Que o Matheus falou, que eu falei, que o Rafael Marques falou, para que no dia da manhã a gente não passe por um problema maior desse com vocês. Caso aconteça, gostaria de deixar a empresa à disposição, às vezes para a gente trocar, às vezes um pouquinho de ideia, de experiência pode ajudar em algum outro cenário. Uma visão diferente, às vezes pode abrir os olhos, né? E pode ajudar. Sempre E para finalizar, nós não podemos esquecer que nós temos uma ferramenta, você que é cliente nosso, nós temos uma ferramenta que ela executa o backup diário, né, na sua frequência desejada do seu banco de dados, que tem os nossos sistemas. Então você pode procurar a nossa equipe de suporte, às vezes para entender como isso funciona. Também pode procurar o TI da sua empresa, que provavelmente ele recebeu todo o treinamento, e se preocupar com esses cenários. É isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informações. A ideia desse podcast era exatamente isso, tentar prevenir vocês de qualquer tipo de problema que possa vir a surgir. Então encaminha para a galera da empresa aí, porque a gente espera que isso seja de grande valia. Com certeza. Beleza? Beleza. Nós chegamos a mais um fim de um podcast. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Falou.